Olá pessoal, vamos para mais uma aula de estatística, hoje falando sobre a distribuição de Bernoulli. Distribuição de Bernoulli, que é bem simples, tá? É uma distribuição muito tranquila. Começando, distribuição de Bernoulli, passou um A aqui, né? Esse A não tem. É a distribuição, aliás, o A viria depois, né? É a distribuição que pode assumir apenas os valores 0 e 1. Então, distribuição de Bernoulli é uma distribuição que pode assumir apenas os valores 0 e 1. Pronto, só isso, muito tranquilo. Toda vez que você estiver diante de uma distribuição que só assume o valor 0 e o valor 1, pronto, é distribuição de Bernoulli. Exemplo. Considere o lançamento de uma moeda honesta, né? O que é moeda honesta? É aquela que tem 50% de chance para o lado cara e 50% de chance para o lado coroa. É meio a meio. Então, considere o lançamento de uma moeda em que atribuímos à face coroa o valor 1 e à face cara o valor 0. Então, a gente atribuirá valores para cada face, né? A face coroa assumirá o valor 1 e a face cara o valor 0. Eu posso até escrever com um pincel, né? Na face coroa eu escrevo o número 1 e na face cara eu escrevo o número 0. Geralmente a gente associa o valor 1 ao caso de sucesso, que é o caso que nos interessa, e o valor 0 ao fracasso, que é o caso que não nos interessa, tá bom? Então, considere essa moeda aí, e ela é honesta, 50% de chance para cada lado. Então, notem que se o resultado do lançamento dessa moeda a gente chamar de x, então x pode assumir apenas o valor 1 e apenas o valor 0. Se a gente fosse montar a distribuição de probabilidade, ficaria assim, a gente teria apenas o valor 0 e o valor 1. São os dois únicos valores possíveis. E como a moeda é honesta, a gente tem 50% de chance para cada lado. 50% para a face 0, 50% para a face 1. Tá? Algumas observações. Primeiro, notem que essa distribuição ela é discreta. Por quê? Porque ela assume um valor, ela assume valores num conjunto enumerável de pontos. São apenas 2 pontinhos. Então, a distribuição de Bernoulli é sempre discreta. A distribuição de Bernoulli é sempre discreta. Ela sempre vai assumir valores num conjunto enumerável de pontos. São apenas 2, né? Eu consigo listar o primeiro e o segundo. Ela é sempre discreta. Neste caso aqui, além de ser discreta, ela também era uniforme, porque todos os valores tinham a mesma chance. Era meio a meio, metade para o primeiro valor, metade para o segundo. Então, nesse exemplo concreto, ó, a frase de cima vale sempre, tá? A distribuição de Bernoulli é sempre discreta. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Foi discreta neste exemplo aqui que nós acabamos de ver e será discreta em qualquer outro exemplo em que você conseguir imaginar, tá bom? No caso específico deste exemplo que acabamos de ver, além de ser discreta e de Bernoulli, era também uniforme. Então, por quê? Por que ela é discreta? Porque ela assume apenas 2 pontinhos, 0 e 1. Por que ela é de Bernoulli? Porque os únicos valores que ela assume são 0 e 1. Por que ela foi uniforme nesse caso concreto aqui? Porque todos os valores tinham a mesma chance, 50% para cada lado, tá? Se você quiser calcular a média e a variância, é bem fácil, né? Para calcular a média, o que eu faço? Eu pego cada valor e multiplico pela sua frequência. Então, 0 vezes meio dá 0, mais 1
vezes meio dá meio, somando 0,5. Então, a média é bem fácil de calcular. Vamos calcular agora a esperança de x ao quadrado. Esperança de x ao quadrado. Então, eu pego cada valor de x, elevo ao quadrado e multiplico pela probabilidade. Então, 0 elevado ao quadrado é 0. Vezes a probabilidade, continua sendo 0. Mais 1 elevado ao quadrado continua sendo 1. Vezes a sua chance é meio. Então, a esperança de x quadrado é meio. Por fim, como fica a variância? A variância, isso aqui é a fórmula geral de variância, tá? Vale para qualquer variável. A variância sempre fica assim, nós já estudamos. Esperança de x quadrado menos o quadrado da média. Esperança de x quadrado está calculado aqui, vale meio. Menos o quadrado da média. Quanto vale a média? A média é meio. Elevado ao quadrado é 0,25. Então, a variância é 0,25, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente verá que existe uma fórmula mais rápida para calcular a média e a variância da distribuição de Bernoulli. Tem uma fórmula bem rapidinha, mas a gente estuda daqui a pouco, tá? Por enquanto, a gente vai fazer o procedimento padrão, aquele que vale para todas as variáveis aleatórias, aquele que é universal, tá? Por enquanto, a gente vai aplicando o procedimento universal, daqui a pouco a gente vê qual é o atalho. Mais um exemplo. Considere um dado de 6 faces. Então, o dado de 6 faces, ele tem as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, eu vou atribuir o valor 1, sucesso, às faces múltiplas de 3. São essas aqui que eu estou pintando de verde. E atribuímos o fracasso, que é o valor 0, para as outras, tá? Então, esse é o nosso novo exemplo. Então, vejam que a nossa variável aleatória, ela assumirá o fracasso, x igual a 1. Qual que é a probabilidade disso aqui acontecer? Bom, aliás, corrigindo. A nossa variável aleatória terá sucesso, x igual a 1, nos casos verdes, né? Que é este caso aqui e este caso aqui. São 2 casos de sucesso em 6 possíveis. A chance disso é de 2/6, ou 1/3. E o fracasso, que é x igual a 0, é nas demais faces, 2/3. Então, a nossa distribuição de probabilidade vai ficar assim. O fracasso tem chance 2/3, o sucesso tem chance 1/3. Note que agora essa distribuição aqui, ela é de Bernoulli, por quê? Porque só assume os valores 0 e 1. Ela é discreta, porque assume apenas 2 valores possíveis. Mas ela não é mais uniforme. Esse exemplo aqui não foi mais uniforme. Por quê? Porque as probabilidades foram diferentes. 2/3 foi diferente de 1/3. Então, nesse exemplo aqui, não é uniforme. Vamos aproveitar e calcular, né, a média e a variância. Então, eu vou fazer direto na tabela. Deixa eu acrescentar mais colunas aqui. Então, nessa coluna aqui, eu vou pegar o valor de x e multiplicar pela sua probabilidade. Então, na primeira linha, 0 vezes 2/3 dá 0. Na segunda linha, 1 vezes 1/3 dá 1/3 mesmo. Se eu somar, vou somar essa coluna que eu vou pintar de amarelo. Então, somando esta coluna de valor vezes frequência, eu tenho 1/3. Isso aqui é exatamente a média. Portanto, a média de x é 1/3. Então, relembrando, nós estamos fazendo o procedimento universal, aquele que vale sempre. Daqui a pouco nós veremos o atalho, veremos que existe uma fórmula especial para a distribuição de Bernoulli. Na última coluna, eu vou pegar cada valor de x, elevar ao quadrado e multiplicar pela sua probabilidade. Então, vamos lá. 0, quando eu elevar ao quadrado, dá 0 mesmo, vezes a probabilidade continua sendo 0. 1, quando eu elevar ao quadrado, dá 1 mesmo, vezes a chance, que é 1/3, isso aqui vai dar 1/3. O somatório será 1/3.
Então, a esperança de x² também é 1/3. Por fim, vamos para a variância, né? Fórmula universal da variância. É a esperança de x² menos o quadrado da média. Então, a esperança de x² é 1/3 menos o quadrado da média. A média foi 1/3 elevado ao quadrado dá 1/9. 1/9. 1/3 menos 1/9, isso aqui é a mesma coisa do que 3/9 menos 1/9. Isso aqui vai dar 2/9. Esse aqui seria a variância de x, tá? E vamos agora, então, para o atalho. Vamos ver o atalho. Para entender o atalho, vamos copiar essa tabela aqui para a próxima página. Genericamente, né, vou colocar aqui a probabilidade, deixa eu reduzir o tamanho da tela. Vamos para o atalho. Então, genericamente, a gente vai chamar a chance de sucesso de P. A chance de sucesso será chamada de P. E a chance de fracasso será chamada de Q. Tá? P e Q somando tem que dar 1, né? Evidente. Então, no caso da moeda honesta, era 50% para um lado, 50% para o outro, somando deu 1. No caso do dado, que a gente acabou de ver, era 1/3 para um lado, 2/3 para o outro, somando dá 1. Sempre a soma vai dar 1. Então, com isso aqui, dá para a gente generalizar. Por quê? Na hora que eu for multiplicar cada valor pela sua probabilidade, né, na primeira linha, 0 vezes Q dá 0. 1 vezes P dá 1. Na hora que eu somar, dá P. Então, a média da distribuição de Bernoulli sempre vale P. Quem é P? P é a chance de sucesso. Pronto, é uma fórmula muito fácil, é só você decorar. A média vale P. Quem é P? A chance de sucesso. Deixa eu fechar o navegador aqui. Continuando, deixa eu passar limpo aqui. Então, 0, P, a soma da P. Vamos para a outra coluna agora. A gente vai pegar cada valor, elevar ao quadrado e multiplicar pela sua probabilidade. 0 ao quadrado é 0 mesmo. Vezes Q continua dando 0. 1 ao quadrado é o próprio 1. Multiplicado por P, continua dando P. Na hora que eu somar, vai dar P. Então, a esperança de x² sempre é igual a P, certo? E aí, a gente, então, pode ir para a variância. Como é que fica a variância? A variância é a esperança de x² menos o quadrado da média. Quem é a esperança de x²? Acabamos de ver que vale P. Vou pintar aqui de amarelinho, ó, vale P. Muito bem. E menos o quadrado da média. A média também vale P. Quando eu elevar ao quadrado, P². P menos P². Só que eu posso colocar o P em evidência. Então, eu vou ficar com P que multiplica 1 menos P. 1 menos P. Quem é 1 menos P? Ora, só você lembrar o seguinte, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Vou passar essa última coluna aqui a limpo. 0, P e P de novo. Deixa eu colocar esse P aqui mais. Vou colocar como equação para ficar minúsculo. P minúsculo, P minúsculo, P minúsculo e P minúsculo. Pronto, passei a tabela toda a limpo, tá? Vamos olhar para a segunda coluna. Na segunda coluna, eu tenho P mais Q dando 1. Ó, na segunda coluna, P mais Q tem que dar 100%, tem que dar 1. Porque 1 é a chance de sucesso, o outro é de fracasso. Somando sucesso com fracasso, tem que dar todos os casos possíveis, 100%. Portanto, se eu passar o P para o lado direito, eu vou concluir que Q é igual a 1 menos P. Q é igual a 1 menos P. Então, eu posso vir neste parênteses aqui, e onde tem 1 menos P, eu vou substituir por Q. Portanto, a nossa variância será
P que multiplica Q. E aí a gente tem, então, as duas fórmulas que nos interessam. São os dois atalhos. Quais são os atalhos? A esperança de x, né, a esperança da variável com distribuição de Bernoulli, simplesmente é igual a P, P de pato. E a variância simplesmente é igual a PQ. Relembrando, quem é P e quem é Q? Onde P é a chance de sucesso, Q é a chance de fracasso. Pronto, essas são as duas fórmulas que você precisa saber para a prova. Bem tranquilo. Vamos, então, fazer alguns exemplos aqui para a gente praticar. Primeiro exemplo, tem essa distribuição aí na tela. A letra A pergunta, a distribuição é discreta ou contínua? Resposta, ela é discreta, porque ela assume valores num conjunto enumerável de pontos. São apenas 3 pontinhos aí. Eu consigo listar o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, ela é discreta. Letra B, a variável é uniforme? Sim ou não? Não é uniforme, porque as chances variaram. Na primeira linha, 50%, depois 20%, depois 30%. Não é uniforme. Então, a resposta da letra B, não. Não é uniforme. Por quê? Porque as probabilidades variaram. Elas não foram todas iguais entre si. Elas não foram uniformes. Para ser distribuição uniforme, tinha que ser tudo empatado. Tinha que ser 1/3 e 1/3. Letra C. Então, deixa eu colocar aqui não, né? Não é uniforme. Letra C. A variável y tem distribuição de Bernoulli? Também não. A distribuição de Bernoulli só assume os valores 0 e 1. Primeiro, aqui nessa tabela não tem o valor 0. Já deu problema. Segundo, tem valores 2 e 3, que não poderiam acontecer. Então, essa distribuição ela não é de Bernoulli. Não. Letra C também a resposta será não. Letra D. Calcule a esperança e a variância de y. Vamos para a fórmula geral. Eu vou pegar esse slide, vou copiar na próxima tela. Vou apagar o texto. Vou tirar esse texto aqui de cima. Vamos chegar à tabela mais para cima. Vamos criar mais duas colunas, né? Inserir colunas à direita e inserir colunas à direita. Então, tá bom. Nessa primeira coluna aqui, eu vou pegar cada valor e multiplicar pela sua probabilidade. E na outra, eu vou pegar cada valor, elevar ao quadrado e multiplicar pela sua probabilidade. Então, na primeira linha, vamos lá. Temos 1 vezes meio dá meio. Depois, 2 vezes 0,2 dá 0,4. E 3 vezes 0,3 dá 0,9. Na hora em que eu somar, né, que eu fizer o total, eu vou ter 1,3 com meio dá 1,8. Muito bem. Na próxima coluna, quando eu elevar ao quadrado, dá 1 mesmo. Vezes meio, continua sendo meio. Depois, 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 0,2, isso aqui dá 0,8. E 3, quando eu elevar ao quadrado, é 9. 9, quando eu multiplicar por 0,3, isso aqui vai dar 2,7. Então, eu vou passar limpo. Meio, 0,8 e 2,7. Meio, 0,8 e 2,7. Na hora em que eu fizer o total, isso aqui vai dar 27, 35, 40, 4,0. Maravilha. Agora é só calcular, né? A média eu tenho aqui direto, a média é 1,8. A esperança de x² eu tenho aqui direto, vale 4. E falta agora a variância, né? A variância, símbolo sigma quadrado, né? Como é que calcula a variância? Esperança de x² menos o quadrado da média. Esperança de x² é 4. Quadrado da média, 1,8 ao quadrado é 3,24.
4 menos 3,24, isso aqui dá 0,76. Pronto. A média é 4 e a variância é... Aliás, a média é 1,8 e a variância é 0,76. Maravilha? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, a gente vai mais rapidinho, tá? Não vou calcular nem média e nem variância. Tem outra distribuição de probabilidade. O exercício pergunta se é discreta ou se é contínua. Vejam que eu coloquei o número irracional aí só para confundir vocês, tá? Tem um número irracional, tem número quebrado, porque muita gente associa distribuição discreta com resultado natural, 1, 2, 3, 4, mas não precisa, tá? Aqui eu tenho um resultado irracional, raiz de 2. Não interessa, a variável continua sendo discreta. Por que ela continua sendo discreta? Porque são apenas 4 valores possíveis, é uma quantidade enumerável. Eu consigo dizer que este aqui é o primeiro valor possível, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu consigo listá-los, eu consigo enumerá-los. Então, a variável é discreta. Letra B, a variável é uniforme ou não? Sim, ela é uniforme, porque todas as linhas, todos os casos, estão todos empatadinhos, todos eles têm chance de 25%. Portanto, a distribuição ela é uniforme? Sim. Sim. Letra C, a variável, eu estou chamando de y, né? Que era para ser y. Deixa eu ver se no exercício anterior eu usei... Aqui também ficou errado, né? Eu estou sempre chamando de y, era para ser y aqui em cima. Bom, tudo bem, deu para entender, né? Era para ser y. Aqui também era para ser y. Vou deixar assim mesmo, tá? Me perdoem a falha aí. Letra C, a variável y tem distribuição de Bernoulli? Por quê? Ela não tem distribuição de Bernoulli. Por quê? Porque a distribuição de Bernoulli só pode assumir os valores 0 e 1. Nem o 0 e nem o 1 apareceram nessa tabela. E, para piorar, ainda teve valores estranhos, 1,24, raiz de 2, 6,55 e 100. Então, ela não tem distribuição de Bernoulli. Próximo exemplo. Outra distribuição de probabilidade. Deixa eu mudar aqui embaixo agora. X, X e X. Pronto. A variável é discreta ou contínua? Essa variável aqui, ela é discreta. Por quê? Porque ela assume apenas 2 valores possíveis. Eu consigo listá-los, eu consigo enumerá-los. Essa variável é uniforme? Sim, porque as probabilidades deram empatadinho, 50% para cada lado. Então, sim, a distribuição é uniforme. Letra C, ela tem distribuição de Bernoulli? Sim ou não? Sim, porque ela assume apenas os valores 0 e 1. Letra D, calcular a média e a variância. Já vamos direto para o nosso atalho, tá? Vamos direto para o atalho. Como é que é a média? A média é simplesmente igual a P, que é a chance de sucesso. Qual que é a chance de sucesso? Sucesso é aqui, segunda linha, a chance de sucesso é 50%. Maravilha. Qual que é a variância? Variância, o atalho é esse aqui, ó, P vezes Q. O P vale 50%. Quanto vale Q? Está aqui, ó, 50%. Meio vezes meio, 0,25. Maravilha! Próximo exercício. A distribuição é discreta ou contínua? Ela é discreta, porque assume apenas 2 valores possíveis, o 0 e o 1. Eu consigo listá-los, eu consigo enumerá-los. A distribuição é uniforme? Sim ou não? Ela não é uniforme, porque as probabilidades variaram. Elas não foram todas iguais entre si. Então, a distribuição ela não é uniforme. Letra C, ela tem distribuição de Bernoulli? Tem. Por quê? Porque ela só assume os valores 0 e 1. Então, ela tem distribuição de Bernoulli. A letra C é um sim. Letra D pede para a gente calcular a média e a variância. Então, vamos identificar aqui, ó, a chance de fracasso está aqui, que é igual a 0,75 ou 3/4. A chance de sucesso está aqui, P é igual a 0,25 ou 1/4.
Calcular a média. A média é simplesmente igual a P, que é 1/4. E a variância é PQ, que é igual a 1/4 vezes 3/4, que é igual a 3/16 avos. 3/16 avos. Para fechar a aula, vamos para uma questão de prova da Fundação Universa. Para uma determinada moeda viciada, a probabilidade de obter cara é 30%. Consequentemente, coroa é 70%. Seja, então, a variável aleatória x que assume apenas os valores 0 e 1. Opa! Se apenas assume os valores 0 e 1, ela tem distribuição de Bernoulli. Sendo 0 para o resultado coroa. Então, o fracasso, que é o 0, fracasso é o 0. É a chance Q, é coroa. E o P é a cara. O Q é a coroa. E 1 é cara. Muito bem, o exercício disse, né? A chance de cara tá aqui, ó, 30% a chance de cara. Então, cara é 30%. Consequentemente, coroa é 70%. O exercício quer o valor médio e a variância. Então, vamos lá. A média é simplesmente a chance de sucesso. A chance de sucesso vale 0,3. Cara é 30%, 1 para cara, é 0,3. Muito bem, a média vale 0,3. Então, vamos nas alternativas e já vamos eliminar aquelas que não trazem 0,3. Por fim, a variância. A variância é igual a PQ. P é 0,3, Q é 0,7, isso aqui vai dar 0,21. 0,21 o nosso gabarito é letra D de dado. Então é isso, a distribuição de Bernoulli ela é bem tranquila, bem fácil, são duas fórmulas que você precisa saber. A média é sempre igual a P. A média é sempre igual a P, a primeira fórmula que eu pintei de verde, e a variância é P vezes Q. Relembrando, P é a chance de sucesso e Q é a chance de fracasso. Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!